Então vambora, rapaziada, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Fala Gigante muito agitado, com muitas informações importantes para trazer a você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado à procura das últimas notícias sobre o nosso Cruz Maltino. Uma sexta-feira muito movimentada, até porque ontem tivemos duas vitórias grandes do nosso Vasco da Gama, a vitória aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Boa Vista com o time alternativo, tendo Promessa se destacando, o caso do lateral esquerdo Leandrinho, tendo também um jogador muito contestado, se tornando o grande nome do jogo, caso de Luco Orejano, lá no Uruguai também contra a equipe do São Lourenço. Vasco conseguiu conquistar a sua primeira vitória do ano com o elenco principal, tendo destaque também para alguns jogadores, né, como o caso de Dimitri Payet. Também o nome do volante Jair foi um nome muito bem avaliado pela comissão técnica de Ramon Dias, e a gente vai trazer aqui a vocês tudo, né, nesse momento que está acontecendo dentro do nosso Vasco, tanto com relação aos jogos de ontem, quanto também com relação ao mercado do futebol. Porque olha, vascaíno, temos informações a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante sobre as últimas movimentações do Vasco no mercado da bola. Se antes a situação Gustavo Coediar no Vasco já era algo real, hoje, nesse momento, nesta sexta-feira à tarde, é mais real ainda, pois ontem, após a partida contra o São Lourenço lá no Uruguai, o auxiliar técnico Emiliano Dias confirmou que hoje Gustavo Coediar é uma das grandes prioridades do Vasco da Gama e um nome que Ramon quer muito para trabalhar em 2024. Tudo isso você verá aqui agora, neste Fala Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades que você, como torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas olha, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Inclusive, né, a todos vocês que já acompanham o nosso canal, peço desculpa por não ter conseguido postar o Acorda Vascão hoje, às 7 horas da manhã. Acabou acontecendo, perdão, alguns probleminhas, mas a partir desse sábado amanhã já volta tudo ao normal aqui no nosso canal. Então se inscreva. Além disso, deixa aí também, né, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre o que refletiu de ontem nesta sexta-feira. A começar por destaques. Ontem o Vasco entrou em campo tanto aqui no Rio de Janeiro como também, né, lá no Uruguai, em Punta del Este, e tivemos alguns grandes nomes a trazer aqui a vocês nesta tarde de sexta-feira. Primeiramente, sobre o que aconteceu lá no Uruguai. 2 nomes surpreenderam muito positivamente a comissão técnica de Ramon Dias. Foram eles, Dimitri Payet e também o volante Jair. Ramon Dias avaliou que esses 2 nomes jogaram bem, foram avaliados de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa agora há pouco, nesta tarde de sexta-feira, como nomes que foram avaliados de forma muito positiva, e a tendência é que na partida desse próximo domingo contra a equipe do Deportivo Maldonado, também lá no Uruguai, Dimitri Payet e Jair possam começar no time titular. Os 2 de fato entraram muito bem no segundo tempo, conseguiram impor um ritmo de jogo muito bom, inclusive, e não há dúvida que são 2 atletas que podem ajudar muito o Vasco da Gama nessa temporada de 2024. Então, contra o Deportivo Maldonado nesse próximo domingo, tanto Jair quanto também Dimitri Payet podem vir a ser titular do sistema de meio campo Cruz Maltino. Inclusive, né, de acordo com informações que o próprio Lucas Pedrosa trouxe, o time teve mais controle de acordo com a informação e a opinião da comissão técnica, e principalmente o fato de dar mais criatividade à equipe na segunda etapa, foi o que nesse momento faz que tanto Payet quanto Jair tenham sido bem avaliados por Ramon Dias. Então, vamos esperar, vamos aguardar a expectativa que nesse próximo domingo a gente possa ver, né, tanto Payet quanto o volante Jair atuando no time titular. Além disso, também aqui no Rio de Janeiro, contra a equipe do Boa Vista, o Vasco teve os seus desfalques, e na minha opinião, o grande desfalque, inclusive, que foi Luco Orejano. Que bola que esse garoto argentino de 22 anos de idade, ou 23,
jogou ontem. Algo surreal, algo impressionante e algo que evidencia ainda mais que o Luco Orejano tem que ser uma peça utilizada no Vasco para 2024. O Vasco hoje tem um ponta de muita qualidade, o Vasco hoje tem um ponta diferente dentro do seu elenco, que, na minha opinião, se tivesse no Uruguai ontem, seria titular com sobra naquele elenco do Vasco. O Luco Orejano não é qualquer jogador. O Vasco hoje não tem no seu setor ofensivo qualquer atleta, mas tem um grande problema. O jogador pediu para ser negociado. O que o Vasco fará diante desse pedido do Luco Orejano? O que Alexandre Matos vai conseguir fazer junto ao atleta argentino para conseguir convencê-lo de uma permanência? Porque acho que, na minha opinião, e na maioria de todos os torcedores, o Luco Orejano fica para a próxima temporada. E olha, vascaíno, após o destaque que ele teve ontem, se o desejo dele era de saída, e principalmente se o mercado já se mostrava querendo o Luco Orejano, após a boa atuação ontem, o mercado se manifestou de uma forma ainda mais positiva quanto à presença do uruguaio para algum outro clube na temporada de 2024. Cincinnati, do futebol norte-americano, de acordo com informações de Ramiro Bosch, está interessado na contratação do jovem argentino. Além disso também, além do Cincinnati, outro clube que nesse momento aparece no radar da diretoria vascaína como um interessado é o Talleres de Córdoba, também do futebol argentino, onde o Luco Orejano nesse momento quer retornar, que é o seu país de origem. O Vélez Sarsfield era também mais um desses interessados. Porém, o fato de o Luco Orejano receber um salário de mais de R$250 mil mensais afastaram o Vélez de qualquer tipo de tentativa de negociação pelo jovem jogador argentino e fazer com que, inclusive, o atleta retornasse, ao seu clube de origem. O Vélez, nessa próxima temporada, não irá disputar nem a Libertadores e nem a Sul-Americana. Não vai ter, um projeto financeiro grande para essa temporada de 2024, então o Luco Orejano está completamente fora dos planos do clube argentino e o Talleres de Córdoba, além do Cincinnati, aparecem como duas grandes possibilidades de ter Luco Orejano no seu elenco neste ano de 2024, um atleta que se destacou muito, um atleta que vem chamando a atenção de vários clubes do futebol sul-americano e também norte-americano. A gente, é claro, vai ficar de olho informando tudo a vocês, mas Paiê e, no caso, Jair, foram os destaques em solo uruguaio e o Luco Orejano foi o grande destaque aqui em solo brasileiro. Tranquilo, torcedor vascaíno? A gente vai ficar ligado, vai ficar atento e assim que tivermos mais novidades sobre esse atual elenco do Vasco, faremos questão de trazer a vocês tudo o que está acontecendo. E sobre o mercado, o que temos a falar aqui neste Fala Gigante? A gente já vai puxar para um assunto que tem tudo a ver, porque ontem, após a partida contra a equipe do São Lourenço lá no Uruguai, o auxiliar técnico Emiliano Dias deu uma entrevista e falou sobre a partida, falou inclusive sobre reforços ao ser perguntado, falou sobre a carência que o Vasco da Gama tem no seu elenco e falou sobre o Gustavo Cuéllar. Porém, antes de entrarmos no assunto sobre Cuéllar e sobre inclusive Adson, que será o novo reforço do Vasco, dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano Dias, falando sobre a necessidade que o Vasco da Gama hoje tem de contratar atletas para 2024. Sobre o Adson Emiliano que chega amanhã, qual é a expectativa que vocês têm sobre esse jogador? Que é um jogador quebra-linhas, um atacante de velocidade. Não, estamos contentos com ele. A gente enfrentou com o Corinthians o primeiro jogo lá e sofrimos muito. Então, achamos que vai ajudar muito o grupo. Então, estamos contentes com ele. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato, Emiliano Dias confirmando que hoje há uma grande necessidade do Vasco da Gama contratar, realmente deixando bem claro que o Vasco precisa trazer reforços para essa temporada de 2023. Lembrando que até o momento 3 nomes estão aí nesse elenco para a próxima temporada. O zagueiro João Vitor, além do João Vitor também o zagueiro Robert Rojas, que ontem atuou como um lateral direito, e além dele também o ponta esquerda David. E o Vasco ainda tem novos nomes a chegar na colina histórica para a temporada de 2024. Hoje o nome que é também esperado, além do Gustavo Cuéllar, assunto que já iremos falar, é o nome do Adson. O Adson, atacante, um ponta de 23 anos de idade, que fez a base do Corinthians junto com Lucas Piton e João Vitor e é aguardado na cidade carioca. Ele está sendo aguardado, inclusive, desde a última terça-feira. Terça-feira houve problemas burocráticos junto aos seus familiares que o atrasaram num embarque para a cidade carioca. Aí ontem o voo foi cancelado. E a última informação que tivemos agora há pouco, na tarde dessa sexta-feira, é que, enfim, Adson está a caminho do Brasil. Informações dadas aí pelo Eduardo Canelas é que em breve, às 6 horas da tarde, é a hora de desembarque do voo que Adson pegou na França em direção ao aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro.
é claro, uma possibilidade mínima sobre a ida do Adson ao Uruguai. Dificilmente ele vai viajar para a Punta del Este, até porque o Vasco hoje treinou, terá mais um dia de treino amanhã, sábado e domingo entrará em campo contra a equipe do Deportivo Maldonado e já retorna segunda-feira ao Rio. Não sei se tem muita lógica o Adson viajar amanhã, sábado, aí pega de repente apenas um treino, ou de repente nem pega. Domingo nem deve enfrentar o Deportivo Maldonado porque não treinou no elenco e já retorna segunda. Então, Vasco ainda prepara essa logística, mas hoje a expectativa é que ele não viaje para a Punta del Este. A expectativa é que ele inicie um trabalho especial aqui no Rio de Janeiro, né, voltado para ele junto a esse grupo alternativo. E aí, quando o elenco principal retornar na próxima semana, o Adson seja encorpado ao grupo vascaíno. Adson, um reforço que Ramon Dias avaliou muito bem. Inclusive o próprio Emiliano, nessa entrevista que acabamos de trazer a vocês, falou exatamente sobre Adson. E olha, torcedor vascaíno, rasgou elogios ao atleta. Deixou bem claro que trabalhou na última temporada no Vasco num jogo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. E o Adson foi um dos jogadores que fizeram o Vasco de Ramon sofrer. O Emiliano falou exatamente sobre isso e, é claro, dê aí uma olhada nas palavras do auxiliar técnico argentino. O Cuéllar é um nome que interessa a vocês pelo que ele já fez trabalhando com vocês no Hilal? Gustavo es un jugador de selección, un jugador de jerarquía. Nós trabajamos con él y sabemos lo que puede dar. Ojalá pueda venir para Vasco. Yo sé que es un profesional, es una persona extraordinaria. Entonces, no depende de nós. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? De fato, Emiliano Dias muito empolgado com a chegada do atacante Adson, mas como vocês também puderam observar no penúltimo vídeo que eu trouxe a vocês durante Fala Gigante, o Emiliano Dias toca muito no assunto sobre reforço e a necessidade do Vasco contratar, mesmo diante de já ter um elenco para Emiliano e Ramon bom para a temporada de 24. E além de falar sobre reforço, além de falar sobre Adson, nessa mesma entrevista o Emiliano Dias toca no assunto Gustavo Cuéllar, até porque foi um nome perguntado a ele durante a entrevista coletiva. Ele fala que Cuéllar é um jogador de personalidade, um jogador de seleção, um jogador que trabalhou junto no Al Hilal, no caso com seu pai também, Ramon Dias, e ainda foi além, disse que tomara que venha para o Vasco da Gama. Lembrando, Emiliano Dias de fato trabalhou com Cuéllar no Al Hilal, 2 temporadas quase juntos, títulos conquistados, vice-campeonato mundial, um nome que era de suma importância para o elenco montado por Ramon Dias naquela temporada e um nome que se destacou tanto no Al Hilal que o Al-Shabaab, clube também do futebol árabe, pagou quase 10 milhões de reais à época pela compra dos direitos econômicos do colombiano. Ramon e Emiliano gostam muito desse nome, Ramon e Emiliano botaram o pé firme na mesa e exigiram, eu não vou nem falar pediram, exigiram à empresa norte-americana a chegada de Gustavo Cuéllar. A gente vai trazer já detalhes, novidades sobre a situação envolvendo o colombiano. Porém, antes a gente quer trazer aqui a vocês as falas de Emiliano Dias falando sobre esse grande desejo da comissão técnica. Utilizado como volante nessa partida, tem ainda essa vaga no elenco? Seria aí do tal colombiano? Falar de nome hoje é difícil, mas o grupo sabe, estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todo mundo sabe que temos que reforçar. Então, eu sei que Lúcio e Mato estão fazendo um trabalho impressionante, mas dependemos de outra gente e o grupo sabe e todo mundo sabe cá que nós precisamos reforçar. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Gustavo Cuéllar de fato é um desejo grande. E o que temos a trazer aqui a vocês nesta tarde de sexta-feira? Cuéllar é um nome desejado pela comissão técnica e nesse momento as conversas, de acordo com as últimas informações que temos lá do jornalista Lucas Pedrosa, são muito positivas. As conversas entre Vasco, Al-Shabaab e, no caso, o próprio Cuéllar para uma transferência é algo positivo. O volante, inclusive, vascaíno, ajeitando aqui algumas informações a trazer a vocês, não teria ou não terá uma redução salarial caso feche com o Vasco de apenas $1 milhão por ano, algo em torno de 5 milhões de reais por ano, mas sim uma redução de $1,5 milhão por ano, que chega quase ao valor de 7 milhões e meio de reais por ano. A gente colocando, diluindo isso no salário, dá quase 650 mil reais mensais a menos em comparação com o que ele recebe no Al-Shabaab. As informações que eu tenho é que ele no Al-Shabaab recebe $1,450 milhões de reais, né, por mês. E aqui no Vasco ele estaria disposto a receber algo em torno de 800 mil reais
por mês, um valor muito considerável. As últimas informações que eu havia colocado à sua mesa é que Cuéllar estaria disposto a receber 1 milhão, mas é até menos de R$1 milhão que Cuéllar poderá receber no Cruz Maltino caso feche com os Gigantes da Colina. As coisas hoje, de fato, caminham muito positivamente. O Al-Shabaab, hoje, clube que detém os direitos econômicos do atleta, de acordo com informações dadas pelo Guilherme Abraão, lá da rádio Itatiaia, não vai dificultar uma saída de Gustavo Cuéllar, muito pelo contrário. Se o volante colombiano bater o pé na mesa e deixar bem claro que quer sair do clube, o Al-Shabaab vai conversar com o Cuéllar, entender a melhor situação e liberá-lo, vendê-lo para o Vasco da Gama, e é nesse momento exatamente que o Vasco negocia diretamente com o Al-Shabaab pela compra dos direitos econômicos desse volante, um jogador que pode custar aos cofres do Vasco algo em torno de 7 milhões a 10 milhões de reais. Um alto valor, mas que vale a pena, pois, volto a repetir, é um pedido do técnico argentino Ramón Angel Díaz. Para Ramón, Cuéllar é um nome essencial. Para Ramón, Cuéllar é um nome que não pode não estar no elenco em 2024. A ver as cenas dos próximos capítulos. O certo é, você vascaíno, que tinha dúvida sobre o negócio entre Vasco e Cuéllar, após as falas de Emiliano Dias, tire qualquer tipo de dúvida. Cuéllar é um alvo, Cuéllar é um nome desejado e Cuéllar tem hoje uma situação muito positiva com relação a uma chegada à colina histórica. A gente, é claro, vai ficar ligado, vai ficar de olho e assim que tivermos mais informações, traremos a vocês aqui no nosso canal do Gigante Vasco, principalmente, né, no Boa Noite Gigante, que vai ser o último vídeo desta sexta-feira. A gente fica por aqui. Se você curtiu o nosso vídeo, se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, pois sem vocês não iremos a lugar algum. E como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas!